Perfeito, gravação iniciada. E é isso, vambora. Beleza. Enfim, era isso. A gente ia fazer um workshop. Eu ia mostrar pra galera como que faz, porque eu tô mexendo bastante com isso no trabalho. Tô, tô basicamente só participando de projetos que envolvem construção de aplicativos e coisas do tipo envolvendo esses modelos. Então, tipo, aí eu falei, vou passar os conhecimentos para o pessoal, só para dar uma ideia, tipo, de como funciona. E como é uma coisa que, tipo, a base é muito fácil, é um conhecimento interessante, dá para até colocar no currículo. Você fala assim, ó, sei fazer chatbot. Inclusive, isso é uma demanda muito, muito pedida no mercado, nas partes de ciência de dados, porque, tipo, por mais que seja fácil de se fazer, é um negócio que muita empresa quer fazer isso. Sem brincadeira, tipo, no trabalho, tipo, acho que nas últimas 2 semanas eu já mexi com uns 15 projetos diferentes, então, tipo, é realmente, tipo, é muita empresa querendo mexer com coisa do tipo. Então, tipo, é uma demanda muito grande. Isso que eu trabalho numa empresa que não é tão grande. Então, tipo, você saber mais ou menos como funciona, já é uma habilidade que pode ajudar vocês aí no mercado de trabalho e etc. Então, é uma coisa interessante de se entender como é que funciona esses apps. Basicamente, o que a gente quer fazer aqui nesse workshop? A gente quer criar um assistente virtual. Esse é o propósito central disso. E como que a gente vai criar isso? A gente vai utilizar um modelo pré-treinado. Então, aqui no caso, a gente vai usar o GPT 3.5. A escolha desse modelo pré-treinado foi simplesmente porque ele é fácil de utilizar e eu tinha a chave da API. Então, tipo, foi só por causa disso. Mas tem muitos outros que vocês podem tentar utilizar como base. Por exemplo, o Gemini do Google. Dá para tentar usar os da AWS lá, o Cloud. Tem vários que dá para vocês tentarem utilizar. Inclusive, se tiverem um computador mais massa, assim, dá para até tentar rodar alguma coisa localmente. E vocês não têm nem que pagar a chave de API nem nada. Mas enfim, a gente quer criar um assistente virtual. E por que a gente vai criar um assistente virtual? Por que não utilizar o ChatGPT? Porque, qual que é o problema do ChatGPT? O ChatGPT vai ter um conhecimento geral até o dia que ele foi treinado. Inclusive, muitas coisas desse conhecimento geral ele não sabe muito bem, ele sabe bem por cima. Então, nosso propósito é criar um assistente virtual do hype, ou seja, ele vai saber responder coisas, perguntas sobre o hype. Então, tipo, do que se trata o hype? Ele tem que saber responder. Se você perguntar isso no ChatGPT, ele vai dar uma resposta nada a ver. Deixa eu até fazer aqui, que aí eu preciso até fazer um teste. Vocês estão vendo minha tela inteira, né? Ah, Tom. Se eu vir aqui no ChatGPT e perguntar, tipo, deixa eu até aumentar um pouco a tela aqui. Se eu vir aqui no ChatGPT e perguntar o que é o hype, e vou perguntar bem assim, o que é o hype? Tipo, só porque o nosso chatbot vai saber responder dessa forma. Vou nem especificar o que é o hype. Ele vai falar que é uma expressão, que não sei o que, sabe? Ele vai falar um negócio nada a ver, que não é o nosso objetivo. Agora, se eu falar, tipo, o que é o hype da EASH USP, ele vai saber falar o que é a USP, mas ele não vai saber o que é o hype. Então, assim, ele vai falar o hype, ó, já alucei, esse aqui foi até um exemplo legal. Vocês estão conseguindo ver certinho aí, né? Tipo, não tá muito pixelizado nem nada, né? Tá suave. Tá suave? Então você vê aqui, tipo, ele até alucinou, até é um exemplo interessante. Que ele inventou que o hype é um evento anual da IASH, sabe? Ele sabe o que é IASH, ele não sabe o que é hype, aí ele meio que inventou o que é o hype. Então, tipo, você vê que isso aqui não tá sendo atendido o propósito que a gente quer, que é criar um chatbot. Então, a gente quer criar um chatbot que resolva esse problema. Ele vai saber responder perguntas sobre o hype. Mas assim, o que a gente vai fazer aqui pode ser expandido. Então, por exemplo, se você quiser criar, vamos supor que você trabalha numa empresa e essa empresa tem um monte de manual, de diretrizes, de como você deve fazer um bom código, aonde que são, como que funciona, o esquema das tabelas de banco de dados, um negócio extremamente específico. Ao invés de você ficar lá procurando no documento, você pode criar um chatbot com todos os conhecimentos que eu vou mostrar aqui, que você pode lá perguntar, tipo, como que eu faço tal coisa? Ele vai buscar nesses documentos e ele vai saber responder a sua pergunta sobre a empresa. Inclusive, lá no trabalho, a maioria das aplicações que eu estou fazendo são mais voltadas para esse lado. Empresas que têm um monte de documento que eles não querem, tipo, que eles querem ter, eles não querem ter o processo de ter que ficar abrindo esses documentos e vendo o que está dizendo, e eles querem ter um processo interno que vai ter ali um chatbot, eles perguntam para o chatbot vai saber responder suave ali, tipo, não vai precisar ficar a galera não vai precisar ficar buscando em documento infinitamente. Vai ter um processo automatizado dessa busca. Enfim, esse é o nosso objetivo. Que tecnologia a gente vai utilizar aqui? Como eu falei, GPT 3.5, mas
o que for mostrado aqui dá para adaptar para qualquer modelo, inclusive modelos que você roda no seu computador. Então, dá para depois vocês tentarem adaptar e tudo mais, precisar de ajuda, eu mostro para vocês. A gente vai usar o Chroma. O Chroma, ele é um banco de dados de vetores. Não se preocupem com isso, eu vou explicar mais para frente o que é um banco de dados de vetores, mas a gente vai utilizar o Chroma, também tem outras alternativas. Eu escolhi o Chroma porque ele é fácil de utilizar em aplicações pequenas, vai ser suave. Llama Index. O que é o Llama Index? O Llama Index ele vai ser o framework que a gente vai utilizar para poder gerir o modelo e o banco de dados de vetores. Então, ao invés de ficar fazendo tudo na mão, ficar baixando, ficar utilizando a biblioteca, por exemplo, da OpenAI e ficar fazendo os requests na mão, a gente vai utilizar esse framework que ele meio que facilita bastante nossa vida e, além disso, ele padroniza boa parte do código. Então, tipo, depois, se quiserem trocar aqui o modelo, ele vai ser fácil utilizar, fazer essa mudança com esse framework. Além disso, esses dois últimos aqui é só para citar mesmo. Eu vou utilizar o Streamlit só para criar uma interfacezinha para poder tipo, ter um chatbot com uma interface, não ser tipo só ter uma interface, tipo, um front-end mesmo, ao invés de ser só a interface da linha de comando. Vai ficar mais bonitinho, vai ficar mais legal para didática, mas eu não vou explicar muito bem como funciona o Streamlit, é só para realmente ter essa ferramenta. E além disso, eu vou usar o Flask, que é só para criar o endpoint ali para criar o aplicativo. Também não se preocupe, esses dois aqui vocês não precisam nem se preocupar, só citei para deixar registrado aqui que vai utilizar isso, mas são pontos que não é o objetivo do workshop. Então, assim, como eu falei, problema. Ah, esses chatbots eles não sabem responder perguntas que não estão na base de treinamento deles. Então, aqui eu peguei 3 álbuns que saíram depois do tempo que o ChatGPT foi treinado. O GPT do ChatGPT foi treinado até janeiro de 2022. Se eu perguntar sobre o álbum Midnight da Taylor Swift, ele não vai saber. Ele vai falar que não sabe o que é, porque saiu depois, saiu mais pra frente, em 2022. Se eu perguntar do álbum Dance So Far do Slipknot, ele vai falar, o Slipknot tem esse álbum, mas esse Dance So Far eu não sei nem o que é. Foi coisa que, se existir, é depois que saiu as minhas atualizações. E aqui eu perguntei também do álbum Vultures do Kanye West, ele também fala que não sabe, porque foi um álbum que lançou agora em 2024. Então você vê que tipo, ele não sabe responder perguntas de coisas que não estão na base de treinamento dele. Então, em questão temporal, se perguntar qualquer coisa recente, ele já não vai saber responder. E aí também outra coisa, além da questão temporal de coisas recentes, que ele não vai saber responder, ele também não vai saber responder coisas que só não tem porquê isso tá na base de treinamento do GPT. Então, por exemplo, quem é Luciano Antônio Giampietri, da IASH USP? Ele, tipo, ele não sabe responder. Por quê? Porque por mais que o Digi, inclusive, se você perguntar várias vezes, às vezes ele dá uma alucinada, assim. O Didi até mostrou um exemplo no workshop dele de ChatGPT, porque provavelmente tem alguma coisa na base do ChatGPT que tem ali o Digi, porque como o Digi faz bastante artigo sobre machine learning, faz bastante artigo sobre PLN, pode ser que tenha alguma coisa ali que foi parar na base. Porém, ele não tem o conhecimento exato de quem é o Digi. Então, se você perguntar, ou ele vai falar que não sabe, ou ele vai tentar inferir, vai dar uma alucinada. Ele vai falar, o Digi é formado na USP, o Digi não é formado na USP, sabe? Ele vai tentar inventar quem é o Digi. Então, tipo, você vê aqui que ele não sabe responder isso. E outra coisa, aquela pergunta que eu tinha feito, o que é o hype? Ele não vai saber o que é o hype, ele vai falar que não sabe o que é, ele vai saber o que é a XUSP. A XUSP ele sabe, mas o que é o hype ele não vai saber responder. Então vamos para a Ah, primeira. Então, rapidinho, assim. antes de você continuar, só que nem eu falei. Não conte comigo, vou ter que tirar meu fone aqui, mas eu tô gravando. Mas é só isso mesmo, Tá pode bom, continuar de boa. Mas é isso. beleza. Ah, então, vou fazer. Para fazer esse workshop, eu vou dividir em partes. Então, eu vou, tipo, começar a fazer o, a coisa mais tosca e a gente vai avançando e vai adicionando partes nesse chatbot e ele vai se tornando algo mais interessante. Então, a primeira coisa, primeiro sistema que a gente vai fazer, sistema mais tosco possível. Você tem a pergunta do usuário, você taca essa pergunta para o GPT, você vai jogar na API do GPT e ele vai te dar uma resposta. E vocês podem até perguntar, pô, isso não é exatamente o que o ChatGPT faz? Não, isso não é o que o ChatGPT faz. E aí eu já vou até trazer um exemplo aqui para vocês. Deixa eu abrir um novo chat. E aí vem uma coisa que é até interessante. O chat GPT e o GPT são coisas diferentes. O chat GPT é uma aplicação que utiliza o GPT. GPT é um modelo que você vai dar uma pergunta e ele vai te dar uma resposta.
Ele não, o GPT não tem memória. O GPT, quer dizer, ele vai, obviamente, você mandar uma pergunta, o OpenAI vai salvar sua pergunta em algum lugar. Mas assim, o objetivo do GPT é, você vai dar uma pergunta e vai dar uma resposta. Ele não vai saber quais foram as últimas perguntas que você fez, ele não vai saber nada, ele só vai ter sua pergunta e vai te dar uma resposta. Então, aí já começa a diferença do ChatGPT. O ChatGPT é uma aplicação que utiliza esse modelo. Então, se perguntar aqui, tipo, falar pro ChatGPT, tipo, bom dia, meu nome é Pedro. Ah, meu Deus, odeio teclado. Ah, meu nome é Pedro. Ele vai falar, oi Pedro, como posso ajudar? E se eu virar para ele e falar assim, qual foi minha última pergunta? Ele vai falar que a minha última pergunta foi, bom dia, meu nome é Pedro. Por quê? Por causa que ele já tem uma memória. Então ele não é só utilizar esse modelo. Existe uma etapa anterior, antes de fazer a pergunta pro modelo, que ele faz alguma coisa antes de mandar essa pergunta, que o modelo vai saber meu histórico de conversas. Então, nesse primeiro sistema, a gente nem vai fazer isso. A gente só vai dar uma pergunta e ele vai dar uma resposta. Então, vou até abrir aqui o notebook. Depois eu vou passar esse código aqui para vocês. Mas tá bastante bagunçado. Mas aqui eu criei um notebookzinho que vai só ser de exemplos de coisas que a gente vai fazer aqui hoje. Então, eu já baixei todas as libs aqui. Mas basicamente o que eu estou importando aqui, só para vocês entenderem. Eu estou importando primeiro essa biblioteca que se chama .env. O que ela faz, essa biblioteca .env, assim, em poucas palavras, ela vai pegar a minha chave do GPT, que está num arquivo .env aqui, e ela vai passar para ele. Por que eu não coloco isso direto no código? Porque esse código está no GitHub e não faz sentido colocar uma chave de um negócio, uma chave pública no GitHub. Vai dar merda. Então vamos pegar aqui. Agora eu preciso de uma merda que eu posso ter feito aqui, rapidão. Que eu coloquei esse arquivo da Chain numa pasta errada. Deixa eu colocar aqui fora. Só tô tirando aqui da tela. Tá, agora acho que ele vai ler certinho. Então, vamos lá. Então aqui ele leu a minha chave da API. A chave da API, vocês entram no site do ChatGPT, do GPT, você entra lá na parte da API, cria uma chave e vocês colocam aqui. Tipo, é uma stringzinha, tipo, que é SH, tananã, 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 é um monte de número. Vocês podem só colocar aqui direto. Aqui eu fiz esse esquema de jogar para um arquivo que não é reconhecido no GitHub, para ele não ficar lá salvado só. Então, mas é isso que está fazendo aqui, basicamente. Aí agora a gente entra na parte do Llama Index, que é aquele framework que eu tinha falado para vocês. Como eu falei, esse framework ele vai facilitar a nossa vida. A gente só vai pegar e colocar aqui que a gente quer que a LLM que a gente vai utilizar é parte da OpenAI, e a gente vai colocar que o modelo que a gente quer utilizar é o 3.5 Turbo. Dá para usar o 4.5, etc. É só mudar aqui. E aí depois, se vocês quiserem tipo, utilizar outro modelo, se vocês quiserem utilizar, sei lá, o modelo o Gemini, quiser utilizar outro, é só trocar aqui, tipo, pelo objeto. Vocês precisam ver qual que é o objeto na lib do Lemma Index, e aí depois vocês só trocam lá e colocam do jeito que vocês quiserem. Além disso, tem aqui o modelo de embeddings, também eu estou utilizando da OpenAI. O que é embedding? Vou explicar daqui a pouco, não precisa se preocupar com isso. E aqui tem esse Service Context. Isso aqui é parte do Llama Index. O que a gente quer fazer? A gente quer, para todas as operações que a gente for fazer dentro desse código, a gente tem meio que o que é o propósito da nossa aplicação. Então, a gente vai colocar esse Service Context, é isso. Basicamente, eu vou definir umas variáveis que vão ser padrões para tudo que eu estou fazendo dentro do meu código. Então, por exemplo, a LLM, eu vou colocar aqui o TFHC, o modelo de embedding, e aqui também o System Prompt é basicamente uma descriçãozinha do que a gente vai querer fazer aqui dentro desse código. E aí eu vou setar isso como globalmente. Basicamente é isso. Não precisa ficar quebrando muita cabeça, tipo, com isso, assim, vocês não entenderam muito bem, mas qualquer coisa vão perguntando, podem me interromper, qualquer coisa. Mas assim, basicamente aqui a gente já tem definido dentro desse código qual que vai ser o modelo de LLM que a gente vai utilizar e qual vai ser o modelo de embed. Basicamente isso que a gente está fazendo, o que é embed, e depois eu explico. E o modelo de LLM, como eu tinha falado, é o que a gente vai dar uma pergunta e ele vai responder. Então vamos para o sistema um, que é o que eu tinha mostrado lá nos slides, que basicamente o sistema vai ser o quê? Ele vai receber um input do usuário, e aí ele vai pegar esse input
ele vai pedir para a LLM completar esse input. Por que completar? Porque na prática, o que essas LLM fazem é completar a sua pergunta. Então, se você dá uma pergunta, você faz lá, tipo, qual que é o que é o hype ciência de dados? Ele vai pegar e vai tentar dar a resposta mais provável, ele está completando o seu texto. Então, por isso que é complete. Então, você vai pegar essa LLM, dar um complete para a pergunta, e aí, isso aqui vai retornar um dicionário. E aí, esse dicionário eu pego só a chave texto, que é o que a gente quer. Ele vai retornar também um monte de coisa, tipo, que é coisa que não vale a pena abordar nesse workshop. Mas assim, basicamente, eu faço uma pergunta, mandei essa pergunta pro GPT e ele vai me dar uma resposta. Então, vamos lá. Aqui, ó, tá rodando já. Eu deixei num while true só para ficar rodando infinitamente. Então, tipo, eu só vou dar um oi e ele travou. Esqueci de rodar o código aqui da LLM. Ah, se eu der aqui um oi, ele travou. Mas enfim, aqui deu oi. Aí ele vai falar: Olá, como eu posso ajudar você? Você vê que, tipo, ele já deu uma resposta. Agora, mas ele não vai entender o histórico de conversa. Então, se eu perguntar aqui para ele, tipo, qual foi minha última pergunta, ele vai falar que minha última pergunta foi qual foi minha última pergunta. Por que ele falou isso? Porque ele não entende isso, porque ele não tem a memória que o que eu falei que o ChatGPT tem. Ele só tem a que eu tô falando agora. Então ele deu meio que uma alucinada e falou que minha última pergunta é minha última pergunta. Então esse sistema aqui, basicamente, é um negócio que vai você dar uma pergunta e dar uma resposta. Isso aqui é ruim. Deixa eu beber uma água aqui rapidão. Isso aqui, para criar um chatbot, não faz sentido. Por quê? Porque a gente quer criar um chatbot, que é um robô que converse. Aqui não está conversando, ele está simplesmente, eu dou uma pergunta e dou uma resposta. Ele não entende quais foram minhas últimas perguntas. Até aqui, tudo bem? Vocês estão entendendo tudo? Se quiserem interromper, se não estiverem entendendo, vão falando. Vou entender esse silêncio como estamos entendendo muito bem. Ah, beleza. Mas enfim, é isso que a gente tá fazendo aqui. Deixa eu só fechar aqui o código. Beleza. Então, esse aqui é o nosso primeiro sistema, seria o sistema mais ruinzinho. Agora a gente vai para o segundo sistema, que é justamente tentar emular o que o ChatGPT faz. A gente, além da pergunta para o usuário, a gente vai fornecer o histórico de conversas até agora que a gente que teve com o usuário. Então, ao invés de só oferecer a pergunta, falar assim, ah, só falar tipo, oi, tudo bem, e tudo mais, e ele dá uma resposta, a gente vai dar o histórico de conversa junto. Então vai vir, tipo, ó, esse aqui é o histórico de conversas, essa aqui é a pergunta do usuário, dê a sua resposta GPT. Então, a gente vai criar, a partir desses dois, a gente vai criar um prompt. Só para se vocês não estiverem familiarizados com esse termo, prompt basicamente é o comando que a gente vai dar para o GPT. Então, basicamente é o texto que a gente vai fornecer para o GPT. Eu vou utilizar essa terminologia prompt, que é mais comum, mas basicamente é o texto que você está mandando para o GPT. Então, em boas palavras, é isso. Então, a gente vai criar aqui o prompt com essas duas informações, vai mandar para o GPT e ele vai dar uma resposta. Então, vamos lá para o código. Vai ter aqui sistema 2. A gente vai vir aqui no sistema 2. E aí, só para facilitar a nossa vida, eu fui criando esses prompts em arquivos. Agora que vão ficando, vai ficar um negócio um pouquinho mais. Para não ficar tipo salvo aqui no código, toscamente, eu fui criando em arquivo. Então, aqui, ó, aqui na pasta prompt do Source, tem aqui um arquivo chamado sistema2.txt. E esse aqui vai ser o nosso prompt. Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, o que ele está fazendo, explicando o seguinte: você tem que, na hora que você vai dar a pergunta para o GPT, você tem que explicar as informações que você está dando para ele. Então você tem que falar para ele assim: GPT, isso aqui é o meu histórico de conversa. GPT, essa é a pergunta que eu fiz. Responda a minha pergunta. Então você tem que dar essas informações. Ele tem que entender o que você está querendo ali. Para quando a gente só tem o histórico de conversa, só basta informar. Histórico de conversa, pergunta do usuário. Então, o que eu estou fazendo aqui basicamente é definindo, colocando aqui, tipo, primeiro, eu defini que aqui começa o histórico de conversa. Então, tipo, o que eu estou fazendo aqui basicamente é só criando um texto que o GPT entenda
aonde tá minhas informações. Então, tipo, só para vocês entenderem um pouco, assim, essa parte aqui, tipo, user question que eu fiz aqui, tipo, esse header aqui, isso aqui pode até tirar, isso aqui eu coloco só para ficar mais organizado, isso aqui nem precisa. Isso aqui é só para, tipo, ficar mais organizadinho. Agora, essas chaves XML que eu coloquei aqui, o que que é isso? Isso aqui não é um comando, isso aqui não é um código, isso aqui não é nada disso. É simplesmente pelo motivo que o GPT ele foi treinado em muito código de internet, logo ele foi treinado em muito XML. Ele entende muito bem XML. Então, se eu viro para ele e eu coloco Conversation History como uma chave de XML e dentro eu coloco história de conversa, ele entende que esse é o história de conversa. E ele entende que isso aqui começa e isso aqui acaba. Então, isso aqui é uma tática muito comum de prompt engineering, que é você colocar os conteúdos das suas coisas dentro dessas chaves. Então, se eu colocar só aqui user question e colocar a questão aqui, e eu colocar conversation history e colocar aqui dentro, ele vai entender muito bem. Esse aqui é a pergunta, esse aqui é a resposta. Poderia só pegar e colocar, tipo, question, conversation history, eu podia colocar aqui, ó, tipo, GPT, esse é meu histórico de conversa. Aí você coloca dois pontos, só para deixar mais bonitinho. Essa é minha pergunta. Se você falasse assim para ele, ele entenderia suave. Ele já entenderia, tipo, isso aqui é minha conversa, isso aqui é minha pergunta. Só que por boas práticas, desde o começo a gente vai começar já, tipo, criar um prompt bonitinho, porque quando a gente for adicionando mais informações nesse prompt, ele vai entender muito bem as informações que a gente está adicionando. Essa parte vocês entenderam bem, assim, tipo, tem alguma coisa que ficou confusa, se vocês quiserem interromper assim, se for difícil. Mas basicamente aqui a gente está criando o prompt. E só para vocês, se vocês não sabem, isso aqui, essas chaves aqui que eu criei aqui dentro, é porque quando você, no Python você pode depois dar um format na string, e tudo que você tem dentro da string que está dentro de chave, você consegue, tipo, colocar uma outra string aí dentro. Mas eu vou mostrar aqui para vocês só para ficar mais tranquilo. Então eu vou pegar esse arquivo e eu vou salvar ele como uma string nessa variável prompt. Se eu vim aqui, ó, prompt, vai ser justamente aquele arquivo lá que eu mostrei para vocês. Aqui, Conversation History, e User Question. Beleza. Aí agora a gente vem aqui para o nosso sistema 2. Esse sistema 2 também é bem simples. Ele vai pegar a pergunta do usuário pelo input, e além disso, ele vai pegar esse string prompt e ele vai formatar. Então, onde tá question aqui, ele vai colocar a pergunta que eu dei aqui no input. E onde está conversation history, ele vai colocar essa lista aqui que vai ser minha conversation history. Que aí o que eu vou fazer? Como está rodando aqui no while true, a cada iteração eu pego e vou appendando, vou colocando nessa lista o meu histórico de conversa. Então, aqui no final, tipo, depois de eu fazer uma pergunta e ele dar uma resposta, eu vou lá no histórico de conversa e coloco, tipo, coloco, tipo, eu coloquei dessa forma, você pode colocar de qualquer forma, assim, tipo, não tem uma forma que ele vai entender, tipo, 100%, só que essa aqui é uma forma bastante comum que ele responde, que ele entende muito bem como é a história de conversa, que é você colocar entre chaves, tipo, o role, que é, tipo, quem fez quem fez aquele texto, nesse caso, aqui o usuário fez a pergunta, e o assistant, que é a resposta, ele está dando a resposta. E se eu colocar dessa forma, colocar entre chaves, fazer um dicionáriozinho que tem esse role, esse content, o GPT entende muito bem. E aí, já começando a dar essa ideia para vocês, esses modelos, eles não são, tipo, 100% objetivo, não tem tipo um tipo de prompt que é o melhor. Você tem formas de dizer para esse modelo as informações, que ele vai responder melhor, que ele vai responder pior. Às vezes esse modelo sofre alguma atualizaçãozinha que já começa a responder pior certas coisas. Então, assim, é legal, tipo, já ficar atento a isso quando vocês começarem a mexer, tipo, já tentar entender o que normalmente a comunidade faz, esses prompts, etc. Porque essas LLMs são burras. E isso é um negócio interessante de se falar. Existe um mito aí, que o pessoal fica falando que o GPT, que não sei o que, sabe fazer tal coisa. Só que essas LLMs são extremamente estúpidas.
E quando você começa a dar tarefas mais complexas para elas, elas não conseguem entender muita coisa. Você tem que explicar muito bonitinho o que você quer para elas responderem bem, assim. Então, essas LMs são extremamente estúpidas. Elas não são, assim, tão inteligentes quanto o pessoal acha. Isso você só vai perceber quando você começar a fazer perguntas mais complexas, que exige ela tentar interpretar melhor o que você está tentando dizer. Uh, porque se você der só uma pergunta lá, tipo, nossa, GPT, como que eu falo, como que é a fórmula de Bhaskara? Ele vai saber responder suave. Só que agora, se você dá, tipo, não, isso aqui é uma história de conversas, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, agora responda a minha pergunta. Ele já vai começar a ficar confuso. Ele vai falar assim, o que é história de conversa, o que é, tipo, ele começa a não entender suas informações. Então, é legal, tipo, sempre ficar vendo como a comunidade estrutura esses prompts, tipo, a galera, assim, realmente, você vê em vídeo do YouTube, em artigo do Medium, sei lá, no Reddit, vê como o pessoal está construindo, porque normalmente as pessoas vão testando e vão vendo como esses modelos estão entendendo melhor. Mas enfim, aqui eu vou criando essa lista que vai ter esse história de conversa, e esse história de conversa eu vou tacar aqui nesse história de conversa. Então vamos lá, vamos rodar. E eu espero que o VS Code não bugue igual a última vez de não aparecer a resposta aqui. Mas se eu der oi para ele, ele deu oi, olá, como eu posso ajudar você? Agora, se eu falar assim, meu nome é Pedro, e falar meu nome é Pedro, ele vai responder, olá, Pedro, como eu posso ajudar você? Agora, se eu perguntar qual foi minha última pergunta, ele fala, sua última pergunta foi, meu nome é Pedro. Agora a gente tem um botzinho que já tem memória. Só para mostrar para vocês como ficou aqui o prompt. Então, ó, nesse último, se eu vim aqui pegar a variável, cadê? Qual é o nome dela, não? Prompt formatted, que é a variável que vai ser o prompt ali final. Vou dar um printzinho aqui, ficar bonitinha. E eu der, ó, como ficou. Ele vai dar aqui conversation history, e ele vai colocar aqui aquelas informações. Role, user, oi. Então ele vai falar assim, então assim, basicamente o que o modelo está entendendo é, o user falou oi, depois eu falei olá, como posso ajudar você? Depois o user falou, meu nome é Pedro, depois eu falei, ah, ah, olá Pedro, como posso ajudar você? Aí, aqui vai ter a pergunta. Qual foi minha última pergunta? Ele vai ver e vai falar assim, o que esse modelo basicamente está fazendo é, ele fala, qual foi a minha última pergunta? Ele vai olhar aqui e vai falar assim, ó, o usuário, a última coisa que ele falou foi meu nome é Pedro. E ele entende muito bem. Vocês veem que isso aqui não é um prompt bonitinho, parece até bizarro vocês fazerem uma pergunta assim pro GPT, só que ele entende muito bem dessa forma. Então, só para começar, já introduzir essa questão da engenharia de prompt, que você já deve ter ouvido essa palavra aí em algum lugar. Tá, então vamos voltar agora pro slide. Então, agora a gente tem esse sistema que tem um história de conversa e tem a pergunta do usuário. Agora a gente vai para a parte 3. Até aqui, tudo bem? Tudo suaves? Se quiserem interromper, pode interromper. Se falarem não entendi nada até agora, a gente vai voltando. Podem ir interrompendo. Tô só. Que às vezes eu falo muito rápido também, tô tentando não falar tão rápido. Enfim, então vamos lá. A terceira parte. Então, a terceira parte a gente vai adicionar mais algumas informações. Que é o seguinte, até agora o nosso sistema ele tem a pergunta do usuário e o histórico de conversa. Porém, em geral, quando a gente vai criar um sistema desse, a gente não quer só que ele saiba responder a pergunta. A gente quer que ele tenha um nome. Então a gente virar para ele e falar assim, qual é o seu nome? Ele vai responder, pô, meu nome é Carlos, sabe? O sistema vai ter um nome ali. Ele tem que ter um nome. Esse sistema, ele tem coisas que ele não pode falar. Então, tipo, esse sistema tem que entender que, por exemplo, se eu tô. Vou pegar até um exemplo do trabalho que eu tava fazendo. Eu tava fazendo um chatbot pra Globo, que basicamente era para entender coisa de comercial, etc. Então, o chatbot tinha basicamente o objetivo de. Se a pessoa pergunta assim, pô, eu tô na Globo News, eu posso fazer comercial sobre tal coisa? Ele ia pegar as regras de comercial e ia explicar pro usuário, tipo, se pode ou não fazer comercial de tal coisa. Uma das regras é que, tipo, esse chatbot não pode falar de concorrente, ele não pode falar de por SBT, ele não pode falar da Record, sabe? Ele não pode falar dessas informações. Por quê? Porque é um bot que ele tem que ser específico para responder aquelas perguntas do documento da Globo, de falar quais são as diretrizes.
ele não tem que falar dos outros concorrentes. Então, se o usuário falar assim, pô, como o SBT faz isso, o chatbot tem que falar, não é para falar de SBT, não tem que falar de concorrente, não tem que falar nada disso. Então, isso é uma coisa que o chatbot, por exemplo, não pode falar. Outra coisa, por exemplo, você está fazendo um chatbot, sei lá, do governo. Tá fazendo lá um chatbot lá pra alguma coisa do governo. Esse chatbot não pode falar de política, ele não pode ficar falando sobre tipo, quem é o melhor vereador? Se você falar essa pergunta pra ele, ele não tem que responder, sabe? Ele tem que falar que não. Então, isso é coisas que ele, por exemplo, não pode responder. Ah, outra coisa, formato de resposta. Às vezes a gente quer um formato de resposta específico. A gente não quer que o modelo só responda de qualquer jeito. A gente quer, por exemplo, que o modelo responda em português. A gente quer que o modelo, às vezes, responda frases curtas, não fale muita coisa. A gente quer, às vezes, que o modelo tenha um formato de resposta mesmo, tipo, ele responda coisas dentro de um formato. Então, às vezes, você quer fazer uma aplicação que você não quer que ele responda uma resposta estruturada, bonitinha, tipo, um texto. Às vezes, você quer que ele responda sei lá, um arquivo em Python. Você quer que ele responda tipo um código em Python. Às vezes você quer que ele responda um JSON, sabe? Você pode definir esses padrões de como ele pode responder. E além disso, personalidade. Tipo, como que ele deve interagir com o usuário. Se ele deve ser direto, se ele deve ser, sei lá, gentil, se ele deve ser grosso. Você pode definir essas características para o seu sistema. E aí, não é muito diferente do que a gente fez a partir de agora. Que a gente fez até agora, né? Vou mostrar aqui para vocês o prompt do sistema 3. Você já vê que esse prompt aqui já começa a ficar muito grande. E aí começa a entrar o que eu tinha falado, que quanto mais informação, você tem que ficar mais bonitinho assim o seu prompt para ele entender bem o que você está falando. Então, assim, primeiro, conversation history. Ele vai ter aqui o que você está dando de pergunta, que igual ao anterior. E aí agora tem uma outra aqui, objetivo. Aqui eu estou falando, tipo, ó, seu objetivo é responder as respostas do usuário, que estão em user question. É bom especificar essas coisas, porque por mais que o modelo entenda muito bem que esse user question que está aqui embaixo é a pergunta do usuário, para que seja muito intuitivo isso, às vezes é bom você colocar, tipo, o objetivo e explicar para ele o que é essas chaves que estão aqui com o user question. Isso é um negócio que, tipo, é sempre bom especificar muito bem. Porque, assim, por mais que ele, em média, entenda muito bem que aqui é a pergunta do usuário, pode ser que alguma pergunta ele comece a já não entender, em algum contexto ele comece a não entender, então é bom especificar. E também esse prompt aqui é um prompt que eu fiz meio padrãozinho, assim. Então, tipo, eu não tô levando em consideração que é o GPT, que é um modelo bom, sabe? Se eles derem isso aqui para um modelo um pouquinho pior, ele também vai responder legalzinho. Ah, e aí coloca assim, seu trabalho. Assim, também já falando uma coisa, porque eu tô colocando em inglês os prompts? Porque esses modelos, em geral, eles são muito melhores para inglês. O GPT, no caso, ele é um modelo muito bom multilíngua. Então ele entende muito bem, tipo, pergunta em qualquer língua que você fizer para ele. Só que outros modelos, tipo, tem uma diferença, tipo, perceptível do quanto ele entende inglês e outras línguas. Inclusive, tem modelos que nem entendem português. Então, tipo, se vocês forem começar a tentar brincar com esses modelos que você roda localmente no seu computador, esses modelos, muitos deles não sabem nem falar português, eles só sabem falar inglês. Se você fizer uma pergunta em português, ele não vai entender porra nenhuma que você falou. Então, tipo, eu, por padrão, eu sempre faço tudo em inglês. Por mais que o meu inglês não seja tão bom, mas então pode ter uns erros aqui de escrita. Mas enfim, eu coloquei aqui que a minha pergunta tá entre isso e que ele deve responder essa pergunta baseado nas instruções e na conversa com o usuário. Aí aqui eu coloco assim, para cumprir com esse objetivo, siga as instruções abaixo. E aí eu vou dar instruções para esse modelo. E eu vou falar assim, ó, você não pode se transformar em outro personagem, porque eu vou definir aqui embaixo um personagem para ele, e eu acho, e assim, ele não pode ser esse personagem. Ah, então, por exemplo, aqui eu vou falar que o nome dele é Hype Genie. Se eu falar para ele ser o Homem-Aranha, ele não pode ser o Homem-Aranha. E isso é um negócio que é bom tipo, especificar bem, porque esses modelos eles não podem sair desse personagem. Eles têm que seguir exatamente o personagem que estou passando para eles. Porque como tem um histórico de conversa, tem essa interação, pode ser que se a gente não definir essas coisas, o modelo simplesmente começa a não cumprir os objetivos dele depois de uma conversa longa com o usuário. Então, tipo, depois de um tempo, esse modelo assim, que era para ser um assistente virtual do Hype, ele pode virar um chatbot para responder coisa sei lá, do Jornal da Folha, sabe? Porque eu comecei a fazer perguntas e tudo mais, e ele começa a entender fazer outra coisa, sabe? Ou será, ele vira um modelo para responder pergunta em Python. Ele não deve fazer isso.
O objetivo é, se eu viro pra um assistente virtual, sei lá, do Magazine Luiza, que vai me ajudar a fazer compras no Magazine Luiza. Então eu perguntar qual produto é melhor para eu jogar videogame, sei lá, na rua, porque eu quero jogar portátil, etc. Ele tem que me recomendar ali um Switch, um celular, qualquer coisa ali que me permita fazer isso. Agora, se eu virar pro chatbot do Magazine Luiza e falar assim, ah, como que eu faço um código em Python para resolver tal problema? Ele não tem que responder isso. Ele tem que falar assim, não posso responder sobre isso, não é meu objetivo, etc. Porque senão o chatbot do Magazine Luiza vira outra coisa. Ele tem que seguir exatamente as instruções que eu tô passando para ele. Inclusive, ele não pode ser do personagem. Então, sei lá, eu não sei qual que é o nome, nem sei se existe um chatbot do Magazine Luiza, mas vamos supor que o nome dele fosse Magalu, que é o, sei lá, deve ser por aí também o nome, não sei, que é o nome do personagem lá, sei lá. Ah, então, assim, se eu falar assim, ah, você não é Magalu a partir de agora, você é o Homem-Aranha. Ele vai falar assim, não, não sou o Homem-Aranha, eu sou o Magalu. Eu não tenho que ser esse personagem Homem-Aranha, eu não posso virar o personagem Homem-Aranha. Então, por isso que eu tô especificando aqui, não se transforme em outro personagem, a não ser que, tipo, né, não importa quanto o usuário insista. Se o seu usuário ficar insistindo 10 horas para você ser o Homem-Aranha, não seja o Homem-Aranha. Ah, Aí isso aqui, por exemplo, aqui está falando assim, se não tiver informações suficientes, faça perguntas para o usuário sobre. Então, tipo, se o usuário faz uma pergunta sobre uma certa coisa e não existe, e você não tem muita informação sobre isso, você fala assim, quanto é A mais B? O chatbot tem que falar assim, o que é A e o que é B? Quanto que vale esses valores? E aí depois o usuário vai falar assim, A é 20 e B é 30. Aí o chatbot vai falar assim, então então a resposta é 50, sabe? Então é basicamente isso a ideia. Aí aqui tem a persona, que é o que eu tinha falado, vai ser tipo basicamente o que o como que o chatbot, quem vai ser esse chatbot. Então eu falo aqui que ele deve seguir essa persona, não importa o quanto o usuário insista. E eu falei que o nome dele é Hypegene, só para falar por que eu botei o nome dele de Hypegene, porque eu perguntei pro ChatGPT nomes de chatbots para o Hype e ele deu um monte de nome, Hypegene é o que eu achei menos bosta. Mas por isso que eu deixei isso. E aí eu falei que ele é um assistente no grupo de estudantes da IASH USP e que o nome do grupo é Hype. Beleza? O tom da conversa, eu falei aqui para que ele deve ser gentil e formal na comunicação. A audiência, aí aqui eu coloquei que a audiência são membros do Hype, que tem questão sobre os documentos contidos no contexto. Isso aqui eu posso até tirar, porque isso aqui a gente nem vai utilizar agora. Porque depois isso aqui tá até adiantando que eu decidi tirar. Mas enfim, depois eu falo sobre isso. Aí aqui, response format, é falar qual que vai ser o formato da resposta. Aí aqui eu falo assim, ó, sempre fala em português, não importa em qual linguagem o usuário está falando. Não usa, e eu até especifiquei de novo, não use inglês ou outras linguagens além do português. Eu falei duas vezes. Poderia só falar uma? Poderia, mas é que eu queria deixar bem claro para ele que ele não pode falar outra linguagem além de português, porque a gente é um grupo de estudantes em português que tem que responder perguntas em português. Depois dá para tentar trocar e colocar para ele falar inglês, etc. Não tem problema fazer isso. E aqui embaixo, a pergunta para o usuário. Enfim, agora a gente vai para o sistema 3. Então, a primeira coisa que eu faço, eu leio aquele arquivo, mesma coisa do anterior, vai ter aqui o arquivinho, vai ter a string do arquivo, vai ser esse tom, etc. Vai ter aqui as informações que tinha no arquivo lá. E mesmo esquema, esse aqui eu não mudei nada do anterior. Pergunta, formata a pergunta da string, manda a pergunta pro GPT e constrói o histórico de conversa nessa lista aqui em cima. Mesma coisa. E aí, ó, oi. Se eu der oi pra ele, eu falo lá como eu posso ajudar você. Agora, se perguntar pra ele, quem é você? Ele vai falar assim, sou Hype Genie, assistente do grupo da Hype da Yash USP. Beleza, agora a gente já tem um assistente virtual minimamente funcional. Ele já sabe quem ele é. Nossa, muito calor. Ele já sabe quem ele já sabe o nome dele, ele já sabe o histórico de conversa. Beleza. Até agora, a gente já tem uma coisa bem interessantezinha. Então, deixa eu fechar aqui. Ah, então, agora a gente vai para a última parte, que é realmente a parte mais complicadinha aqui do workshop.
Antes de falar dessa última parte, tem que falar de alguns conceitos de PLN. Eu vou falar bem por cima, eu não vou especificar muita coisa, porque porque é bem complicadinho, senão a gente teria que gastar, sei lá, 2 horas falando sobre algumas coisas. Ah, então vamos lá. Primeiro, o que é o embedding? Embedding é você transformar objetos em números, em um vetor de números. Então, por exemplo, aqui eu estou pegando o objeto 1, eu passo por um modelo de embedding e eu transformo ele em um vetor de números. O que é esse vetor de números? Esse vetor de números ele vai ser uma representação do que é aquele objeto. Então, no nosso caso, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar palavras e a gente quer transformar essas palavras em representações vetoriais que digam o que é aquela palavra. Então, aqui, por exemplo, aqui tem uma frase, The King is Born. Ele vai pegar cada palavra e ele vai transformar numa representação numérica que vai ser o sentido daquela palavra. Esses números eles vão representar o sentido daquela palavra. Então, para vocês entenderem mais claramente, você vai ter aqui, por exemplo, 4 palavras. Você tem king, man, woman e queen. Aqui no caso, tipo, até aqui, tipo, aqui são vetores de embedding, normalmente são bem grandes, assim, tipo, os vetores que são criados para aquela palavra. Aqui a gente vai transpor isso num plano 3D, só para ficar mais claro o que tá querendo dizer, porque como vai você colocar 4 ou 5 dimensões, não tem como representar isso numa imagem direito, né? Ah, então, aqui, qual que é a lógica? Você tem que configurar essas palavras de forma, esses números que representam as palavras, de forma que as palavras parecidas sejam representadas numericamente parecida, tipo, nesses vetores, os vetores delas sejam parecidos, e além disso, você tem que ter, quando você aplicar esses vetores, eles têm que ser de certa forma que, ah, por exemplo, man está para woman da mesma forma que king está para queen. Então, você vê que aqui o ângulo entre essas duas palavras, tem que calcular, tipo, o cosseno disso, tem que ser o mesmo, tem que ser muito parecido, sabe? Quando você vai criando esses vetores. Então, se você criar um vetor que represente man e um vetor que represente woman, eles têm que, primeiro, estar muito próximos, porque eles estão representando entidades muito parecidas, que são basicamente são representações de seres humanos, palavras que representam os seres humanos, e essas palavras indicam o gênero dessa pessoa. E além disso, Queen, pelo fato deles serem seres humanos, eles também têm que estar perto entre um ou outro, porque são palavras que têm essa semelhança, e eles também têm que ter essa relação, tipo, de quando você for calcular, tipo, um cosseno, calcular, tipo, a distância, etc., eles têm que ter essa lógica, de forma que Meg está para uma, da mesma forma que Queen está para Queen. É esse que é o nosso objetivo de criar esses números, criar essas relações. A gente criar vetores numéricos que representem essas relações, de forma com que a gente consiga criar um modelo em cima que consiga entender muito bem essas relações. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui nesse modelo aqui o café devia ser um negócio que data longe pra cacete, devia estar muito longe. Por quê? Por causa que café não tem nada a ver com uma, não tem nada a ver com king, sabe? Tipo, é uma palavra que não tem nada a ver, tipo. Então, tipo, ela não deve ser representada parecido com essas palavras. Então, aqui, ó, tem um gráfico um pouco maior, só para vocês entenderem. Então, assim, a nossa ideia é, tipo, por exemplo, vamos tentar entender isso aqui. Primeiro, se a gente olhar aqui em cima, palavras que são seres humanos estão tudo próximas. Estão tudo aqui, ó. Estão tudo concentradas aqui. Então, man, woman, girl, boy, mother. Estão tudo aqui palavras que são seres humanos. Além disso, se você for ver, as palavras que são que têm relações, as relações são representadas por ângulos parecidos. Então, tipo, se man está representado nessa posição aqui no gráfico, woman está representado nessa versão, Queen e King tem que estar em um ângulo aqui, ó, tem que estar representado numa distância e um ângulo específico que vão representar essa relação. E isso vale para todas as palavras. Você vai vendo, tipo, da mesma forma que Paris está para a França, Londres está para a Inglaterra e Roma está para a Itália. Por quê? Porque são as capitais.
Então, tipo, a ideia é justamente essa: eu representar num espaço vetorial essas palavras, de forma com que o sentido delas faça com que palavras semelhantes fiquem próximas de palavras semelhantes, e além disso, as relações entre as palavras seja captado por relações matemáticas. Você consiga, tipo, você consiga ter essa noção de relações. Então, tipo, Paris está para a França, da forma que Londres está para a Inglaterra. Você tem que ter o modelo tem que ser capaz de compreender essas relações através desses números que você está representando. Uh, Aí entra a questão: o que são esses números? Que vocês podem estar se perguntando. Que aí entra um quesito muito complexo, porque teria que falar de rede neural, teria que falar como que são treinados esses modelos, e teria que seria muito complicado. Mas assim, o que vocês têm que entender em base é que cada posição nesse vetor, então aqui, por exemplo, eu tenho um vetor de 7 posições, que representa gato. Cada posição nesse vetor, ele vai representar alguma característica daquela palavra. Aqui está mostrando de uma forma bem lúdica o que são essas características. Essas características não são definidas por a gente, é definido pelo modelo que é treinado e que tira essas características de sei lá onde. Tipo, é realmente o modelo, tipo, ele entende as relações e você nem vai saber quais são as características que ele criou. Ele só vai criar esses números. Mas de maneira lúdica, você pode entender que essas características são realmente características do objeto. Tipo, então, por exemplo, o cat, ele é um ser vivente, ele é um felino, ele é um humano, qual é o gênero, qual que é se é um verbo, se é plural, sabe? Tem um monte de características disso. E se você for ver aqui, por exemplo, ele é um felino? Pô, é quase um, sabe? Tipo, se aqui tá num espectro de -1 a 1, ele é quase um. Então, tipo, ele é muito felino, sabe? Então é isso que quer dizer isso. Outra característica, ele é humano? Não, ele é quase nada humano. Tipo, ele não é, ele tá perto do zero. Agora, tipo, lealdade é quase -1, que é coisa contrária, sabe? É plural? Não é plural, então tá quase perto do zero. Então é justamente esse sentido que você tem que transmitir pelas palavras. É justamente você criar um vetor numérico que represente semanticamente essas palavras. Então, a ideia é justamente aqui, ó, por exemplo, cat, kitten. Tipo, são formas diferentes de falar a mesma coisa. Então, tipo, eles são representados dessa forma, eles são representados de forma muito parecida, sabe? Dog tá perto de cat, houses tá bem longe, porque house não é um animal, sabe? Tipo, então ele vai ser representado de forma vetorial bastante diferente. E aqui, ó, tem até aquele exemplo de man, woman, king e queen, que mostra que mais ou menos uh, a ideia de como a gente está querendo representar. Você pode até estar se perguntando por que aqui tem, tipo, 7 dimensões e aqui tá 2. É que aqui nesse gráfico ele faz uma redução de dimensionalidade só para ficar mais claro o que está acontecendo. Enfim, é isso. Até aqui vocês entenderam, tá muito confuso. Se tiverem qualquer dúvida, podem interromper, podem falar. Essa parte de embedding é um pouquinho mais chata, então vocês podem às vezes se perder um pouquinho. Acho que ninguém se perdeu, espero. Ou vocês nem estão entendendo nada. Mas enfim, é isso. Agora a gente vai para mais um conceito. A gente não vai utilizar os embeddings puros para representar um texto. Por quê? Porque você vê que é muita coisa. Então, por exemplo, os embeddings que a OpenAI usa lá para o GPT tem acho que 1.500 dimensões. Então, por exemplo, se você tivesse essa palavra aqui, I want to cancel my shoes order, ele vai ter tipo 1.500, um vetor de 1.500 aqui, um vetor de 1.500 aqui, um vetor de 1.500 aqui, e você já vê que isso vira um absurdo computacional. Você vai estar trabalhando com matrizes gigantes e isso não é tão ideal para a gente. Então, o que a gente tem que fazer é reduzir um pouco essa dimensionalidade. Então, ao invés de a gente trabalhar com que uma matriz aqui, por exemplo, seria de 1.500 por 7, seria uma matriz absurda de grande. Uh, tipo, ao invés de trabalhar com isso, a gente vai trabalhar com um vetor de 1.500. E como a gente vai criar esse vetor de 1.500? A gente vai tirar a média desses embeddings. Ao invés de a gente trabalhar com os embeddings de cada palavra, a gente vai pegar os embeddings de cada palavra e a gente vai pegar assim, primeira posição do vetor, tira a média. Segunda posição, tira a média. Terceira posição, tira a média. Então, o que era uma matriz de 1.500 posições por 7,
vai virar só um vetor de 1500, porque eu estou pegando cada posição de cada palavra e tirando a média. Ah, isso faz sentido? Qual que é a intuição por trás disso? Se eu tenho uma palavra e eu tenho o vetor dela, eu vou ter o vetor que representa o sentido da palavra. Agora, se eu pego várias palavras e tenho o vetor dessas palavras e eu tiro a média, eu vou ter o sentido da frase que compõe isso. Essa é a intuição geral do que a gente está fazendo. A gente tirando a média desses embeddings, a gente está basicamente pegando, ao invés do sentido de uma palavra, a gente está pegando o sentido de uma frase. E então a gente está pegando e a gente está tendo exatamente o que a gente quer. A gente quer o sentido da frase. A gente não quer o sentido de cada palavra individualmente. Por que a gente quer o sentido da frase? A gente vai explicar daqui a pouquinho. E aí que é o que a gente entra de como a gente vai fazer o nosso chatbot responder perguntas de documentos que ele não tem nessa base de treinamento. Então, a gente quer que ele responda quem é o hype, a gente quer que ele responda quem é o Digi, a gente quer que ele responda quais são as normas do hype. A gente quer que ele responda essas coisas. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar uma técnica chamada RAG, que é Retrieval Augmented Generation. Então, é geração aumentada de recuperação. Para três palavras que não faz sentido nenhum sozinhos. Mas a ideia disso é basicamente o seguinte: a gente vai pegar uh, todos os nossos documentos, pegar lá, tipo, por exemplo, a gente tem um documento de diretrizes do hype. A gente vai pegar esse documento e a gente vai transformar esse documento em vários embeddings. E aí, a gente vai pegar a pergunta do usuário, transformar no embedding, e a gente vai ver qual embedding mais se assemelha a qual parte do documento. E aí a gente vai pegar esses documentos que são mais semelhantes à pergunta do usuário, e a gente vai pegar e jogar isso junto do prompt. Então, sabe ali o prompt que a gente está construindo? A gente vai construir mais um tópico lá, que é contexto, e a gente vai fornecer esse contexto, tipo, as informações são mais relevantes. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é, a gente vai estar informando antes de perguntar para o modelo, a gente vai estar meio que informando quais são os textos que estão relevantes para ele saber responder o que ele está falando. Pode ser que entre um monte de texto aí lixo que não serve para nada? Pode ser, mas o propósito é, a gente vai criar uma lógica que vai pegar e construir e colocar esses textos mais importantes para responder a pergunta já no prompt. E a partir do prompt, ele vai responder. Então a ideia, vou abrir até o que o chat GPT para você ficar um pouquinho mais claro. A ideia basicamente é o seguinte: você perguntar aqui, perguntar assim, quem é Jean Pietri? Perguntar isso, quem é Jean Pietri, ele, tipo, não vai entender muito bem. Ele vai falar, tipo, não possui informações sobre uma pessoa chamada Jean Pietri, sabe? Ele não vai entender. Agora, se eu pegar assim, eu vou até pegar aqui, tem um documento, aqui dentro dos arquivos, tem um documento que é quem é o Didi, que depois vocês podem pegar esses documentos. Eu vou pegar esse texto aqui e eu vou falar assim, contexto, e eu vou colocar aqui. Meu Deus, eu copiei o texto aqui. Ah, e eu vou colocar aqui dentro do contexto quem é o Didi. Que aqui tem uma descrição de quem é o Didi. Aí se eu perguntar aqui embaixo, quem é Didian Pietri, com base no contexto fornecido, o professor Luciano Antônio de Pietri é um acadêmico pesquisador e vai saber responder certinho. Por quê? Porque eu dei na pergunta para ele o que era o Didi. Então, o que eu tô falando, basicamente o que a gente vai querer fazer é basicamente falar assim, ó, uh, dado esse contexto, responda essa pergunta do usuário. E vocês podem até perguntar, pô, por que a gente simplesmente não tá aqui todos os textos aqui e já acaba? Por que tem que fazer essa coisa de embedding, tem que fazer x, y coisa, sabe? Por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente tem, tipo, a gente não pode criar um prompt infinito. Se a gente está trabalhando com um conjunto de documentos gigante, não tem como a gente utilizar um prompt muito grande aqui no contexto. Então a ideia é só a gente colocar nesse contexto as partes mais prováveis de ter essa informação. E aí, justamente, que entra os embeddings, que a gente vai encontrar essas partes mais prováveis de ter essas respostas e a gente vai saber responder essa pergunta. Então, agora a gente vai entrar realmente na parte que começa a ficar mais complicadinho.
Então, antes de falar disso, vamos falar de alguns conceitos. Primeiro, que é só para quando você falar alguma palavra, vocês entenderem. O que é um índice? Índice, basicamente, é uma estrutura de dados que ela vai ajudar a gente a buscar dados dentro de um banco de dados. Quem já teve BD2 já deve saber o que é isso. Acredito que daqui, acho que ninguém, acho que tá todo mundo fazendo BD2 ou ainda não fez. Ah, então, tipo, mas basicamente é isso. É uma estrutura de dados que vai ajudar a gente a buscar dados dentro de um banco de dados. Além disso, a gente tem um retriever. O que que é um retriever? Retriever, ele é um objeto que faz a busca no banco de dados. No nosso caso, a gente vai ser o objeto que vai justamente pegar os embeddings e ele vai definir qual método de similaridade a gente vai achar semelhanças entre esses embeddings. E além disso, quantos documentos eu quero que ele retorne. Então, assim, eu não quero que ele retorne todos os documentos. Eu, às vezes eu quero que ele retorne só três partes de documentos, às vezes eu quero que ele retorne só tantos pedaços. Então é basicamente isso. E Node ele é uma unidade que representa um pedaço do documento. Quando eu falo pedaço de documento, é que assim, a gente não vai estar trabalhando com os documentos inteiros. A gente vai estar trabalhando com partes do documento. Então, você tem lá um PDF de 100 páginas, você vai transformar essas 100 páginas de PDF em vários pedacinhos de texto, e cada pedacinho desse texto você vai transformar num vetor de embeddings, e aí depois a gente vai fazer essa similaridade com a pergunta do usuário e encontrar quais desses pedacinhos do texto mais se assemelham e os pedacinhos mais semelhantes a gente vai tacar junto à pergunta do usuário. Então, basicamente você tem que entender. Primeiro, vamos falar um pouquinho de tratamento de dados. O que a gente vai ter que fazer a gente vai pegar os documentos, pegar lá o PDF que a gente tem, por exemplo, que tem, sei lá, 100 páginas, e a gente vai transformar ele em vários pedacinhos. Desses pedacinhos, a gente vai transformar eles nesse objeto chamado Node. E o Node, o que, que ele vai ser? Ele vai ser um objeto que ele vai ter a representação de um pedacinho do texto. Então, ele vai ter, obviamente, o pedacinho do texto. Além disso, você vai ter os metadados desse texto, que é tipo, esse pedaço do texto ele se encontra na página tal do documento que está armazenado em tal pasta do seu computador, que é esse path. E etc. Ele pode ter outras informações, ele pode ter data, hora, pode ter localização, ele pode ter qualquer informação, são informações complementares. E além disso, ele vai ter os embeddings. Então, o que a gente vai fazer a gente vai pegar o documento cru, que é tipo, por exemplo, o PDF, a gente vai transformar ele em vários nodes, e esses nodes a gente vai jogar dentro de um banco de vetores. Esse banco de vetores, ele vai saber justamente armazenar esses dados de forma bastante eficiente. Então, se eu pegar ali vários PDFs, se eu tiver, sei lá, 1.000 PDFs e eu quiser armazenar, eu não consigo armazenar isso na memória, sabe? Tipo, na memória primária. Eu não consigo pegar e colocar isso na minha RAM, sabe? Minha RAM não vai aguentar tanto documento. Eu preciso de um lugar para armazenar isso no disco. E justamente isso que o banco de vetores vai fazer de forma bastante eficiente. Ele vai ter um banco de dados que vai estar armazenado esses vetores lá. E além disso, além dos vetores, vai ter esses metadados, etc. E também esse banco de vetores ele tem justamente as operações. Então, da mesma forma que um banco de dados relacional, que você vai ter lá para fazer uma consulta SQL, e ele vai ter lá as árvores B para poder fazer a estrutura de uma pesquisa mais rápida, o banco de vetores ele vai ter justamente as operações necessárias para poder fazer melhor a sua busca por vetores. Eu não vou entrar em muito detalhe de como funciona o banco de vetores, até porque eu não sei muito, e além de não saber muito, tipo, é coisas que, tipo, você só vai ver, tipo, em, sei lá, tópicos especiais de banco de dados. Aí sim vai ter essas coisas de banco de dados, sei lá, no NoSQL, etc., que é justamente o que tem por trás disso aqui. Então, além de armazenar os meus documentos dentro desse banco de vetores, eu vou pegar a pergunta do usuário e vou transformar ela num embed. Então, essa aqui é a lógica central do que a gente vai fazer. Então, assim, qual que é o pipeline que a gente tem aqui? A gente tem a pergunta do usuário, que é o que o presidente disse sobre Joe Breyer. Isso aqui é um exemplo que eu peguei na internet, que era de algo que o presidente tinha falado dos Estados Unidos, e sobre uma pessoa. Uh, opa, tinha falado sobre algo, e era algo que tinha sido falado muito recente, não tinha como saber qual que é a resposta. Então a ideia é, eu vou pegar a pergunta do usuário, eu vou transformá-la no embedding, esse embedding da pergunta do usuário, eu vou utilizar o que eu tinha falado, o retrieve, eu vou pegar um objeto e eu vou buscar no banco de dados quais são as partes do texto que são mais semelhantes à minha pergunta.
Então, ele vai pegar aqui essa pergunta, transformar em embed e ver quais são as partes do texto mais semelhantes no banco de dados, e ele vai pegar os pedacinhos do texto que são mais semelhantes. Então, ele vai pegar aqui três partes e ele vai criar um prompt, igual que a gente estava fazendo antes. E nesse prompt vai ter as instruções, vai ter tanana, 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 vai ter a pergunta do usuário, e além da pergunta do usuário, vai ter esse contexto, que são as partes mais prováveis de responder aquela pergunta. Tendo isso, tendo o prompt, agora a gente só taca para a LLM e a LLM vai saber responder a nossa pergunta. Então, no nosso caso, seria basicamente o seguinte: o que é hype ciência de dados? Ele vai transformar isso num vetor e ele vai procurar, dentro da nossa base de dados, quais são as partes dos documentos que mais se assemelha com essa minha pergunta. Então, ele vai procurar ali, basicamente, tipo, em qual parte do documento está falando sobre hype ciência de dados, qual parte do documento está falando sobre isso, e ele vai pegar os pedacinhos do texto que mais tem probabilidade de estar respondendo essa pergunta, e ele vai tacar isso junto no prompt, ele vai tacar para a LLM, aqui os casos seria o GPT, e a LLM vai saber responder o que é o hype. E aí vem um ponto até interessante. Você pode falar, pô, você já peguei as partes mais prováveis, por que eu só não taco para o usuário essas partes e nem passo para a LLM? Porque justamente aqui a LLM, ela não vai só responder a pergunta. Ela não vai só, tipo, responder o que está aqui, sei lá, o que é hype de dados. Aqui provavelmente vai estar escrito nesses documentos o que é o hype, porque a gente sabe que tem essa informação, etc. Mas essa LLM também pode pensar sobre essas perguntas. E é aí que entra o ponto importante. Ela consegue pegar esses documentos que eu passei junto e ela consegue, tipo, pensar sobre aquele conteúdo que eu falei. Então, assim, o que é o hype ciência de dados? Ele vai saber dizer exatamente o ponto que está dizendo que é o hype ciência de dados. Agora, se eu perguntar para ele, tipo, uh, sei lá, dentre os membros do hype, quais fazem aniversário em junho? Ele vai pegar e vai passar um monte de documento aqui que vai ter um monte de aniversário de pessoa, vai ter um monte de coisa. Provavelmente vai chegar gente aqui que nem faz aniversário em junho. E aí, justamente, ela vai pensar sobre essa pergunta e ela vai saber dizer: ó, tal pessoa faz aniversário em junho, tal pessoa não faz, tal pessoa faz. E tudo mais. Essa é uma relação simples, mas também pode fazer coisas mais complexas, como classificação de sentimento. Você pode fazer muitas coisas interessantes em cima disso. Porque você pode basicamente fazer a LLM pensar sobre os seus documentos. Então, tipo, por exemplo, se você quer que a LLM resolva um problema, por exemplo, no trabalho eu estava trabalhando esses dias num chatbot de uma empresa de tintas. E essa empresa de tintas queria que esse chatbot ele perguntasse para o usuário quais são os problemas que o usuário está tendo, para justamente depois recomendar um produto de tintas. Você vê que isso já não é um negócio simples, só tipo, de dar para o usuário e falar assim: tem essas tintas aí. Se tem só essas tintas aí, o usuário procura na internet. O propósito é justamente ver aqui. O usuário fala assim: pô, eu tô com um problema aqui numa madeira, eu queria que essa madeira tivesse uma tinta escura, que fosse resistente à água, etc. Ele vai pegar aqui, vai procurar no banco de dados e vai falar assim: tá, qual parte está falando sobre tintas à base d'água, madeira, etc. Ele vai pegar os documentos mais prováveis, ele vai construir esse prompt e aí, justamente aqui vai ter as instruções de como ele deve pensar sobre isso. E aí, o GPT vai pensar: pô, dado que essa empresa tem tal produto, que fornece tal coisa, qual produto seria melhor para esse usuário? E ele vai saber dar uma resposta final que vai falar assim: não, para esse seu problema, o melhor produto é esse por conta de tal coisa. Então, tipo, você vê que, tipo, dá para fazer bastante coisa interessante. Isso é realmente uma estrutura bem simples de um aplicativo. E aí a gente entra aqui na estrutura do nosso sistema final, por assim dizer, que é o que eu vou mostrar para vocês. A gente tem a pergunta do usuário, a gente vai utilizar o Llama Index para criar um retriever. Esse retriever, que é justamente o objeto que vai fazer as buscas no banco de dados. Ele vai estar conectado aqui com o banco de dados e ele vai fazer essa busca no banco de dados. Feito com a pergunta do usuário, ele vai selecionar os N pedaços mais importantes do texto, então aqui vai ter os pedaços mais importantes, e eu vou jogar esses pedaços no prompt final. Além disso, eu vou tacar o histórico de conversa e aquelas características que estavam nos sistemas anteriores, e a pergunta do usuário. E isso eu taco para o GPT e ele tem uma resposta bem simples, tipo, é realmente, tipo, às vezes o pessoal acha que tem, sei lá, fine tuning, vai treinar um modelo novo, mas não, para você resolver esse problema, você consegue, tipo, só fazer isso com um sistema que basicamente você vai fazer um prompt bonitinho para uma LLM. E não acabou, porque agora a gente vai pro código, mas aí agora a gente só vai realmente abordar código a partir de agora.
e eu vou mostrar para vocês o sistema final. Só para mostrar para vocês, antes de tudo, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona o modelo de embedding. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar o modelo de embed que a gente importou lá em cima, que era o modelo da OpenAI, e eu vou pedir para pegar os embeds dele. Então, tipo, eu vou só chamar aqui, ele vai criar os embeds e o embed vai ter essa carinha aqui. Ele vai ser tipo um vetorzão gigante de números que vão representar essa frase aqui, que é o OpenAI New Embeds Model is Great. Ele vai ter, são basicamente um monte de números que está representando essa frase. Então, tipo, só pra vocês terem uma noção, eu não tenho tanta lembrança de quanto que é. Ó, como eu falei, são 1536 dimensões, tipo, é algo realmente muito grande. Então, tipo, se realmente a gente trabalhasse com os embeddings um por um, a gente estaria trabalhando com 1536 pelo número de palavras aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palavras, seria 1536 por 7. Então, tipo, a gente estaria trabalhando com uma bizarrice numérica desnecessariamente. Porque já dessa forma, só pegando média dos embeddings, ele já sabe responder muito bem sobre as nossas perguntas. E ele, assim, aqui tá meio escondido essa parte da média dos embeddings, até porque, se eu não me engano, o modelo da OpenAI não faz uma simples média, ele tem ali uma lógica mais complicada por trás. Mas a ideia é essa, tipo, você vai pegar teu sistema e vai transformar, vai fazer uma redução dimensional nele. Enfim, agora a gente vai entrar realmente no nosso, na nossa aplicação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, a gente vai ter que salvar os nossos documentos dentro do nosso banco de dados vetorial. Então, aqui eu coloquei esses documentos dessa pasta ROC. Esses documentos que eu coloquei aqui, eu coloquei a diretrizes de relatórios de estágio, simplesmente porque é um documento que tinha baixado no meu computador, estava lá nos downloads, eu falei, vou tacar aí o PDF só porque sim. Uh, Além disso, tem aqui a diretriz do hype que o Iago escreveu para mim. Então aqui tem tipo deveres do membro, tem deveres do membro dentro de um setor, quando que ocorrem as reuniões gerais, quais são as proibições de um membro, as penalidades, as políticas de trancamento, política de desligamento, tem muita informação muito específica do hype que ninguém saberia responder além do nosso chatbot e além de alguém pegar e ler isso aqui. Além disso, tem a planilha de membros do hype, que pegou sabe aquele form que vocês preencheram do hype, de permanência. Isso aqui está definindo quem são os membros ativos atualmente no hype. Além disso, tem um TXTzinho aqui explicando quem é o Digi, que era até aquele lá que eu utilizei no ChatGPT para mostrar para vocês. E tem aqui um TXTzinho explicando quem é o hype. Esses são os nossos documentos. Então a gente tem que pegar todos esses documentos, transformar eles em pedacinhos de texto. Esses pedacinhos de texto a gente vai transformar em embeddings, e esses embeddings a gente vai tacar num banco de vetorial. Simplesmente assim. Uh, e assim, agora que está entrando na parte de código, etc., podem ir interrompendo à vontade, assim, se vocês estiverem com dúvida. Uh, fiquem à vontade. Tá, primeira coisa que eu vou fazer tem esse arquivo ingest data. Esse arquivo é justamente um arquivo que ele vai fazer esse processo de pegar os meus embeddings e, por exemplo, meus textos e transformar em embeddings e tacar num banco vetorial. Então, vou só explicar aqui. Primeira coisa, fazer a mesma coisa que eu tinha falado antes, de pegar a chave da OpenAI, pegar o modelo do GPT, pegar o modelo de embedding, criar o service context e definir isso como global. Basicamente aqui é só definindo as coisas do modelo, nada demais. Depois a gente vai ler os documentos. Como que a gente vai ler os documentos? Para a gente ler os documentos, como vocês podem pensar, tipo, não é tão simples, porque tipo, você pode ver que aqui tem um PDF, tem um CSV e tem um TXT. Você não pode ler esses documentos tudo sabe, não tem como você ler esses documentos tão facilmente. Você precisa você precisa efetivamente de um leitor de documentos para cada um. Felizmente, o Llama Index ele já tem um método chamado Simple Directory Reader, que eu simplesmente só dou o path dos meus documentos, eu falo que eles estão dentro dessa pasta raw, e ele já lê todos. Ele já tem por padrão, dentro desse método, ele já tem por padrão, tipo, os
para cada tipo de documento, qual objeto, qual método ele tem que utilizar para ler aquele documento. Ah, é um PDF, eu tenho que utilizar tal coisa. Ah, é um TXT, eu tenho que utilizar tal coisa. O TXT, no caso, é só ler o TXT, tipo, não tem nada específico para fazer. É um CSV, eu tenho que fazer tal coisa. Sabe? É justamente isso. Ele vai pegar ele vai ter vários leitores de tipos de arquivo e ele vai ler esses arquivos. Só para mostrar para vocês como que altera isso, tipo, por padrão, vocês poderiam só fazer isso aqui, ó. Uh, se vocês fizessem só isso aqui, Simple Directory Reader, colocar o path e colocar load data, ele simplesmente já lê tudo, já está funcionando. Só para dar um exemplo para vocês de como isso funciona, eu peguei um leitor diferente de PDF, porque ele tem um leitor de PDF por padrão que é meio bostinha. Então eu peguei um leitor de PDF que é melhor que esse Smart PDF Loader, que é um leitor de PDF feito pela comunidade do Llama Index. Então, tipo, eu crio esse objeto que está nessa API aqui, e eu taco ele aqui. Eu falo assim, ó, dentro dos extratores de arquivo, não usa o normal, usa esse aqui PDF Loader que eu fiz aqui em cima. Basicamente é isso. Esse recursive que eu coloquei aqui, eu só deixei aqui porque é interessante falar, que é tipo, se você tiver uma estrutura de pastas muito grande, sabe? Tipo, se não tiver só uma pasta com todos os arquivos, tiver tipo, uma pasta aqui, tem uma outra pasta, que tem uma outra pasta, e aí, tipo, que vai descendo níveis, você tem que colocar esse recursive porque ele vai, tipo, conseguir ler subpastas do que você colocou aqui. Mas enfim, o que eu tô fazendo aqui basicamente é pegando todos os documentos que estão dentro da pasta raw e tô lendo esses documentos e colocando nessa variável documentos. Já nessa leitura de documentos, ele já está. Eu estou utilizando tudo padrão. O Llama Index ele já vai dividindo nos pedacinhos de texto, ele já vai. Ele já vai colocar os metadados. O Llama Index já deixa bonitinho para você. Tipo, você não precisa nem mexer nisso. Dá para você configurar, tipo, não, eu quero que os pedacinhos de texto que eu estou retirando tenha tamanho, sei lá, de 500 caracteres. Você consegue fazer isso. Mas não é a melhor opção. Tipo, principalmente de início aqui, que senão fica muito confuso para a gente ficar mostrando aqui. Para o nosso caso, que é um negócio muito simples, deixa o padrão mesmo, a gente nem muda isso. Então aqui no final ele já vai ter os pedacinhos de texto que ele escolheu pelo padrão do Lemma Index mesmo, e ele vai ter os metadados e tudo mais. Uh, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e a gente vai criar o objeto do, do Chroma, que é o banco de dados vetorial que a gente vai utilizar. Para criar esse objeto, a gente só coloca assim, persist client, que basicamente é um cliente que vai ficar no disco, e eu coloco o path desse cliente, porque ele vai criar uma pastinha aqui. Porque ele é um banco de dados bem suave, por isso eu até tinha falado que eu utilizei ele, porque ele é bem fácil, porque ele só vai criar uma pasta com banco de dados lá, tipo, ele não vai ficar, né, que nem, sei lá, o Postgres, você tem que pegar e baixar um monte de coisa, que não sei o que, sabe? Não, tipo, ele só vai criar uma pastinha ali pra você e vai ter lá o banco de dados. Se você quiser excluir o banco de dados, é só você deletar a pasta. Basicamente é isso. Além disso, você tem que criar uma coleção dentro desse banco de dados. O que é a coleção? Seria o semelhante a um esquema num banco de dados, sabe? Se vocês já viram provavelmente alguma coisa de banco de dados. Mas basicamente é o seguinte: é só para eu ter coleções de dados diferentes. Então, tipo, eu tenho aqui a coleção de dados do assistente virtual do Hype. Se para eu não ter que ficar criando vários bancos de dados diferentes, eu só crio no mesmo banco de dados uma outra coleção falando, ó, isso aqui é a coleção de dados do assistente virtual da síntese, por exemplo. Tipo, ao invés de ficar criando dois bancos de dados diferentes, eu só crio coleções diferentes dentro do banco de dados. Então, tipo, é um negócio só para organizar os seus dados ali dentro e você não tem que ficar criando um monte de banco de dados separados. Você consegue criar tudo dentro do mesmo banco de dados. Vector Store, e aí basicamente aqui eu estou definindo o objeto de como eu vou armazenar os meus dados. Isso aqui já é um objeto do Llama Index, porque, como eu tinha falado, o Llama Index ele é um framework que vai ajudar a gente a armazenar esses dados e, quer dizer, vai ajudar a gente justamente a fazer essa comunicação entre um banco de dados vetorial nossas LLMs, modelos de embed, etc. Então, o Llama Index já tem aqui um Vector Store Chroma, que ele vai utilizar esse banco de dados, mas assim, se vocês quiserem usar outro banco de dados, por exemplo, o Postgres tem um banco de dados vetorial. Você pode só importar aqui o objeto do Postgres do Llama Index. E aí você só troca lá embaixo como vocês criam esse banco de dados aqui. Basicamente é isso. Depois aqui tem o Storage Context, que basicamente, da mesma forma que tem o Service Context, que é para explicar pro nosso código inteiro quais são os modelos de LLM, quais são os modelos de embed que a gente está utilizando, o Storage Context ele é justamente só para definir
para o nosso código inteiro qual que é o storage que a gente está utilizando, qual que é as características de como a gente está armazenando esses dados. E depois disso, por fim, a gente vai criar o índice. Como eu tinha falado, o índice ele vai ser a estrutura de dados que vai servir para a gente armazenar esse. Não para armazenar, para a gente conseguir fazer busca dentro desse banco de dados. Nesse caso, a gente só vai criar o índice, mas a gente não vai mexer nele dentro desse código, porque a gente vai mexer isso fora, porque a gente já vai ter criado o banco de dados. Então, aqui eu só vou criar ele, que aqui eu vou pegar os documentos e vetorizar eles. Então, ó, fiquem atentos aqui à parte do source aqui, que tem aqui do lado, que vai criar o arquivo quando eu rodar esse arquivo do Python. Então, eu vou entrar aqui na pasta, tá na pasta data, e eu vou rodar esse Python ingest.py. Ele vai rodar, tendo rodado, ele criou aqui pra gente já o nosso banco de dados. Nosso banco de dados é esse sapatinho aqui, que vai ter os binários que vão formar o nosso banco de dados, basicamente. Enfim, agora a gente já tem o nosso banco de dados vetorial aqui. Todos os nossos textos que estão nessa pasta aqui estão dentro desse banco de dados, dividido em pedacinhos, com embeddings e tanana, 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 como eu tinha falado antes. Por enquanto é isso. Qualquer coisa vão falando se vocês não estiverem entendendo o código, porque agora a gente vai entrar na parte da interface. Como eu tinha falado, para fazer a interface, a gente vai fazer um Streamlit, que é uma bibliotecazinha em Python que vai que vai criar ali um front-endzinho para a gente, só para a gente não ficar fazendo tudo aqui pelo terminal e ficar feio o nosso chatbot. Então, eu vou entrar aqui na pasta do Streamlit. O código já está pronto e, como eu tinha falado, a gente não vai entrar em detalhes de como funciona esse código, porque não é o propósito daqui. Então, eu só vou dar um Streamlit Run, que ele serve para rodar esse aplicativo. Como eu falei, não vou entrar em detalhe, o que você tem que entender é isso aqui. Isso aqui é nosso chatbot. Ele vai ter aqui conversa com a assistente virtual do Hype. Se eu dar uma pergunta para ele não vai responder. Por quê? Porque a gente ainda não definiu o nosso back-end. A gente não criou o nosso back-end que vai ter ali o nosso modelo, etc., a criação do prompt, etc. Aqui ele só está recebendo uma pergunta e ele vai tacar essa pergunta no nosso back-end. Então, tipo, eu nem vou entrar em muito detalhe desse código. Eu só vou abrir aqui o código rapidinho para vocês, só para mostrar para vocês como que ele está fazendo isso aqui. O que esse código faz, tipo, toscamente, ele só vai pegar, criar o nosso histórico de conversas. Então ele vai ficar salvando esse histórico de conversas ali, né, dentro do string mesmo. E depois ele vai pegar esse histórico de conversas, vai pegar a pergunta do usuário e vai tacar para o back-end, que é onde a gente vai pegar e fazer lá a chamada para API do ChatGPT, do GPT, vai fazer toda a parte ali de criar o prompt, fazer ali a parte de buscar no banco de dados, etc. Aqui o que ele faz toscamente é só isso. Ele vai pegar e vai mandar essas perguntas pro back-end e é isso. Não vou entrar em detalhes desse código, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha. Aqui define só o endereço do back-end, que aí a gente vai criar o back-end daqui a pouquinho, que aí vai ser com Flask. Mas assim, é isso. A Streamlit não precisa saber, só tô falando aqui só pra vocês não ficarem perdidos. Vocês têm que entender, basicamente, Streamlit tem essa interfacezinha, eu dou uma pergunta, ela faz lá o request pro back-end, que o back-end sim a gente vai criar aqui agora. Então, o back-end está dentro dessa pastinha API aqui. Tem dois back-ends. Tem o main.py e tem o main v2. O main.py é o que eu vou explicar para vocês, o main v2 é para só mostrar para vocês como o mundo não se restringe a poucas coisas dentro disso. Só mostrar algumas adições que eu faria, só que exigiria tipo, gastar, sei lá, mais 3 horas de workshop explicando um monte de coisa. Uh, então, tipo, primeira coisa, me conte a mesma coisa de antes, pegar, definir aqui as variáveis do. Isso aqui não precisa, se retirar. Deixa eu tirar só isso aqui, porque isso aqui não precisa. Meu Deus, meu teclado para de funcionar. Ah, eita, por que parou de funcionar essa teste? Ah, voltou. Deu um bug no VS Code. Mas enfim, aqui a mesma coisa, define o modelo de embedding, define o modelo de LLM, pega a chave da API que está no arquivo .env, mesma coisa aqui, define o service context, mesma coisa. E aqui a gente vai pegar o. Esse aqui também não precisa, deixa eu tirar.
E aqui a gente vai pegar justamente o nosso prompt. E aí entra o nosso prompt final. Nosso prompt final é exatamente o mesmo prompt daquele, daquele sistema 3, só que agora tem esse context aqui em cima, que vai ser justamente onde vai colocar os pedacinhos dos documentos que vão ter essas informações. Além disso, eu vou explicar para ele como que a gente vai estruturar esses documentos dentro do context. Que basicamente esses documentos, a forma que eu gosto de estruturar, aqui é colocar, tipo, colocar cada pedacinho dentro de uma chave chamada reference, e dentro da chave de reference colocar metadata, que é os metadados, e o content, que é realmente o texto, sabe? Então, tipo, no final vai ficar, tipo, reference, 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 reference. Cada reference é um pedacinho do texto, e cada pedacinho do texto vai ter ali os metadados dele, que é só para se o usuário perguntar assim, em qual página está essa resposta? Aí o modelo vai conseguir entender, olhando os metadados, em qual página está. Uh, as instruções também não mudou muita coisa, persona não mudou nada, tom não mudou nada, audiência. Aí aqui sim tinha aquele lá que eu tinha tirado do último prompt que não precisava, que aqui eu só tô falando, tipo, sua audiência são. É que aqui, tipo, é que eu tá employees, mas, tipo, são, são membros, são membros que têm questões sobre os documentos no contexto. Uh, então, tipo, basicamente a mesma coisa, mas aqui eu tô falando, só tô definindo essa audiência. E também aqui a mesma coisa em praticamente tudo aqui. Tendo isso, a gente vai ler esse prompt aqui dentro do código, igual que a gente tinha feito antes. E aí aqui tudo cria umas funçãozinhas só para não ficar, tipo, fazendo. A mesma coisa que a gente tinha feito lá no Ingest Data, a gente vai ter que criar o índice para o Chroma, que é justamente através desse índice que a gente vai fazer as buscas no banco de dados. Mas aqui a gente já tem o banco de dados. Então a gente, ao invés de colocar Create Collection, a gente pega Get Collection, que a gente vai pegar a coleção só. Então tem essa funçãozinha. Segunda funçãozinha, Get Response. Essa aqui é realmente a funçãozinha que vai tipo, ser a base de tudo que a gente vai fazer. O que ele vai fazer é, primeiro, ele vai pegar o retriever. O retriever. Cadê o retriever? O retriever acho que tá lá embaixo. Tá lá embaixo. O retriever, ele vai pegar o índice criado. A primeira coisa que ele vai fazer é criar o índice no Chroma. Tendo o índice do Chroma, ele vai criar um retriever, que vai ser o objeto que vai pegar esse índice vai fazer as buscas. E aqui o nosso retriever vai ser bem simples. Ele vai pegar os três documentos mais similares, a similaridade que ele vai utilizar é a similaridade padrão do Llama Index, que se eu não me engano é a similaridade de cosseno. Então ele vai pegar os embeddings da pergunta, os embeddings do banco de dados, e vai ver qual que tem maior similaridade de cosseno. O que é a similaridade do cosseno? Não importa. O que vocês precisam saber só é que tipo, ele está pegando os três documentos mais similares dentro do banco de dados e esse é o nosso retriever. Nosso retriever, ele basicamente é um objeto que você vai fazer uma pergunta, você vai dar um retrieve nesse retriever e ele vai tirar os três documentos mais similares. Então, esse retriever vai entrar aqui nessa função. Então, o que eu vou fazer é, dado uma questão do usuário, ele vai pegar esse retriever, vai pegar os três documentos mais similares, que é o retriever que a gente criou, e ele vai criar esses nodes. E os nodes, como eu tinha falado, é aqueles objetos que eles têm o pedaço do texto, os metadados e os embeddings. Os embeddings a gente não vai mais utilizar porque ele já fez toda a parte de similaridade, então a gente só precisa dos textos e dos metadados, a gente não precisa de mais nada. Aí aqui a gente vai criar justamente o context. Então, dentro do prompt, a gente tem aqui o context, que vai ser onde a gente vai colocar esses pedacinhos de texto para o modelo entender. E aí, dentro desse context, como eu tinha falado, vai criar, então, por node que foi criado aqui, que no caso são três nodes, então ele vai dar três interações aqui, ele vai, esse nome aqui eu nem utilizo, mas tipo, o que ele vai fazer é pegar e colocar reference, colocar metadados, que aqui vai pegar o metadata dentro do Node, e colocar o content, que vai pegar o texto do negócio. Então, por exemplo, aqui ele vai tipo, só pegar e colocar assim, content, vai colocar aqui dentro vai ficar tipo, o hype, ciência de dados, é uma entidade da EASH USP, que não sei o que lá. E os metadatas vai ser tipo,
esse vai ter lá um dicionário que vai ter as informações. Vai ter tipo, essa informação está em tal página dentro de tal arquivo. Basicamente é isso. Feito isso, a gente já tem o context, a gente já. O histórico de conversas vai vir dois trilhit, como eu tinha falado, vou mostrar mais lá embaixo como isso vai ser feito. E aí eu vou formatar o prompt, mesma coisa, tá com o LLM como, como complete. E aí depois eu só tiro. Aqui tem uma parte que eu tiro quando algumas vezes, tipo, você pode pegar e ele coloca essa tag answer, dependendo de como você constrói o seu prompt. Dentro do ChatGPT você não precisa de fazer isso aqui, mas eu deixei aqui porque é meu padrão. Ah, mas enfim, isso aqui vocês podem até ignorar, não precisa nem olhar. Mas enfim, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar o texto, vai dar um complete nesse prompt e ele vai. Dessa forma a gente tem nossa resposta. Então, aqui, agora a gente entra na parte do Flask. Ele vai criar o nosso back-endzinho que vai ficar rodando lá, que aí o stylist vai conseguir rodar. O propósito aqui não é aprender Flask. Então, tipo, podem ignorar boa parte disso aqui. Vocês têm que entender quando eu mandar para essa API no ESC, que vai ser tipo, vai ser lá localhost 8080 barra ESC, quando eu mandar um JSON para ele, vai ser o Streamlit mandando um JSON, e aí ele vai construir a resposta e vai devolver para o Streamlit um JSON com a resposta. É isso que é o objetivo. Então, basicamente, o que ele vai fazer é, só repetindo, o Streamlit vai mandar um JSON com a pergunta e a histórico de conversa, nossa API aqui vai pegar, vai processar essa pergunta e o histórico de conversas, vai fazer lá o retrieve no banco de dados, etc, etc, vai construir o prompt, perguntar para o GPT, depois, com a resposta do GPT, vai devolver lá para o Streamlit a nossa a resposta e o Streamlit vai exibir lá para a gente. Então, basicamente, o que ele faz é, aqui, tudo isso aqui é só para tipo, definir que ele tá pegando o histórico de conversa e as coisas vindo do Streamlit. Então ele vai pegar aqui o histórico de conversa, ele vai fazer um tratamento aqui do histórico de conversa, que eu também não vou entrar em detalhes disso, mas tipo, é só para deixar ele bonitinho para colocar no prompt. Ah, e aí, dentro do histórico de conversas, vai ter nossa pergunta, porque a forma que eu estou mandando para o back-end é, ao invés de mandar, tipo, sei lá, um JSON que tem história de conversa e question, eu mando um histórico de conversas completo, e aí a última coisa do histórico de conversa é a minha pergunta atual. Então, tipo, eu só pego a minha pergunta atual, que vai estar aqui, e aí eu crio o prompt, bonitinho aqui, com o negócio, com get response que eu tinha feito lá dentro, quer dizer, não, falei besteira aqui. Basicamente, eu vou ter a question aqui que tá vindo do Streamlit, e aí eu vou mandar essa question e o histórico de conversas, que foi o que eu tratei aqui que basicamente é o que a gente estava fazendo antes, eu vou mandar para aquele métodozinho que eu criei aqui em cima, aquele get response que eu estava explicando para vocês. Esse método aqui vai gerar a resposta, e além disso, eu coloquei aqui também para devolver o prompt formatado, só para debugar, assim, se precisar. E aí nisso ele vai ter a nossa resposta, que vai estar nesse response text, e aí eu vou criar o JSON para poder mandar de volta para o Streamlit, e ele vai devolver para o Streamlit. Não precisa entender muito bem essa parte do back-end, mas vocês têm que entender isso aqui, ó. Eu vou, para vocês rodarem isso aqui, vocês vão ter que fazer na base primeiro, deixar rodando já o Streamlit, deixar aqui rodando. E aí o que eu vou fazer é, em outro terminal, eu vou entrar aqui na pasta API que eu criei, eu vou dar um Python main.py. Esqueci de entrar no. Eu deixei aqui o requirements.txt para depois vocês conseguirem tipo, não ter que ficar baixando coisa por coisa. Ele já vai ter tudo ali para vocês que vocês têm que baixar de lib, etc. Então eu vou ativar aqui o Envy que já está com tudo baixado, que é Hype Assistant. E aí eu consigo rodar aqui. Beleza. O que ele fez, basicamente, ele está rodando a API na porta 8080, que é justamente a porta que o Streamlit está. Então, agora, se eu entrar aqui nesse list, só deixa eu dar um refresh aqui, só para garantir que está funcionando sim. Se eu der um oi aqui, ele vai pensar e ele já vai responder. Olá, como eu posso te ajudar?
Beleza. Agora vem a parte tensa, que eu vou fazer perguntas sobre os nossos documentos e vamos ver se ele vai acertar. Como você já deve saber disso, mas esses modelos eles são não determinísticos, eles não vão dar a mesma resposta dependendo da pergunta que você faz. Além disso, eles podem só inventar coisa. Então, tipo, é meio misterioso se eles vão saber responder bem o que você está perguntando. Mas vamos testar, né? Eu vou apertar aqui. Quem é de Jean-Pierre? Vamos ver se ele responde certo. Respondeu. Ele conseguiu pegar o documento lá que tem explicação de quem é o Digi, e ele vai responder, ó, se Jean-Pierre é professor tutor da USP, participa como da diretoria do grupo, auxilia nas decisões, ele possui graduação em ciência da computação, doutorado em ciência da computação, livre docente em tecnologia e informação. Ele respondeu certinho o que é o Digi, coisa que o ChatGPT não saberia responder. Agora, se eu perguntar assim, quando ocorrem as reuniões gerais? Vamos ver se ele vai responder certo. As reuniões gerais ocorrem 2 vezes por mês, sendo uma na segunda semana e outra na quarta semana do mês. Ele está respondendo certo, ele está sabendo responder as perguntas dos documentos. Vamos pegar um outro documento aqui, deixa eu ver uma outra pergunta que dá para fazer. Vamos perguntar o que que é o hype. Vamos perguntar o que que é o hype. O que é o hype? Aqui, ó, o Hype é um grupo de extensão dedicado ao estudo e aprofundamento em temas relacionados à área de dados, inteligência artificial. As atividades incluem criação de um ambiente de aprendizagem de qualidade, fortalecimento da comunidade interna e disseminação de conhecimento para a sociedade. Ele sabe responder o que é o Hype. Então, assim, se eu também vim aqui, todas as coisas que estavam anteriormente, quem é você, ele vai falar que é o Hype Genie. Ah, meu Deus, quem é você? Ele vai pensar. Aí ele falou assim, ó, sou hype de assistente do grupo hype da Yashusp. Você vê, temos um assistente virtual funcional, bonitinho, ele sabe responder as perguntas nossas, sem problemas. Tudo do nosso documento ele vai saber responder. Ele pode alucinar também, ele não é perfeito. Então, tipo, sei lá, vamos pegar aqui a diretriz do. Aqui tem mais chance de errar, porque PDF normalmente tem mais probleminhas de coisa. Ah, deixa eu fazer uma pergunta sobre esse PDF, assim. Vamos perguntar assim. Como deve ser o meu relatório de estágio? Vamos ver se ele vai responder bem. Ó, sobre responder bem. O relatório de estágio deve ser detalhado e abrangente. Ele vai responder justamente o que estava naquele documento certinho. Ou seja, a gente basicamente agora tem um chatbot que responde qualquer documento que a gente colocar naquela pasta data lá e está funcionando. Uh, esse é o final do que eu queria apresentar para vocês. Eu só vou fazer um adendozinho, que é isso aqui que eu fiz é o mais tosco possível. É o mais simples, é o chatbot que tipo, realmente é o mais simplão que a gente podia fazer dentro das possibilidades nossas, sabe? Tipo, porque senão eu teria que explicar muitas outras coisas. Eu fiz um outro chatbot aqui que está nesse main V2, que eu acho que eu nem vou tentar explicar muito para vocês, mas basicamente ele tem algumas alterações que eu faria, tipo, se eu fosse fazer em questão de trabalho, assim, que é coisas que eu faço normalmente no estágio. Que é, por exemplo, criar uma camada anterior à pergunta que ele vai identificar qual que é o contexto, qual que é, tipo, eu posso definir em qual linha está indo aquela pergunta. Então, por exemplo, aqui eu defini uma camada que basicamente eu coloquei um monte de perguntas, tipo, que são coisas de, tipo, se o cara está começando uma conversa, então você mandar olá, bom dia, como vai, etc. Então, tipo, eu consigo identificar, antes de mandar a pergunta para o GPT, eu consigo identificar qual que é a linha de pergunta que ele está fazendo. Então, nesse caso aqui, eu só posso fazer um if, tá ligado? Tipo, se o cara deu oi, se o cara deu uma pergunta que entra nesse estilo de perguntas que estão aqui, tipo, você falar oi, tudo bem, bom dia, etc., responda tal coisa, sabe? Tipo, eu posso fazer só um if else aqui, tipo, nada complicado. Além disso, eu fiz aqui um retriever que é um pouquinho mais complicado, que tem um pós-processamento, que ele só seleciona os nodes que tem tanto de similaridade.
Além disso, eu estava até fazendo aqui, que essa parte que é um pouco mais complicada, que é um que é uma engine que ela faz queries no Pandas. Como a gente tem um CSV aqui, isso é um negócio muito legal. Vocês podem tipo, fazer uma pergunta e aí a LLM vai transformar essa pergunta em uma query dentro do Pandas, tipo, vai realmente fazer lá tipo, um Pandas e vai selecionar, vai fazer lá um group by, alguma coisa dentro do Pandas mesmo, ele vai rodar o código do Pandas e aí a resposta que o Pandas der, ele vai dar na resposta junto, sabe? E isso dá pra fazer qualquer coisa. Uma coisa interessante que dá pra fazer, tipo, se você tiver um banco de dados, você pode definir para tem um query engine dentro do Llama Index que é para fazer query de SQL. Você pode definir para ele como que é o seu banco de dados, definir quais tabelas ele tem acesso e você vai fazer uma pergunta primeira pro GPT, o GPT vai transformar a sua pergunta em um SQL e esse SQL você vai jogar para o seu banco de dados e do seu banco de dados ele vai devolver uma resposta e essa resposta ele devolve para o usuário. Então, se você perguntar para um banco de dados assim, pô, dentre os meus clientes, qual fez mais compras no último mês? Ele vai fazer lá um select, max, não sei o que lá, e ele vai devolver qual é o cliente que tem realmente as maiores compras no mês. Eu vou deixar também esse V2 aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada em mudanças que eu faria, só que eu não vou entrar em muito detalhe, porque tipo, esse V2 aqui que eu fiz, ele tem uma etapa anterior que é um pouquinho complicada de explicar e eu não daria para explicar agora. Mas basicamente o que eu faço é, antes de fazer a pergunta final para pro GPT, eu faço basicamente, eu peço pro GPT tentar inferir qual que seria a resposta, tipo, quem é o Jean Pietri? Eu falo assim, GPT, tenta inventar uma resposta aí sobre quem é o Jean Pietri. E a partir da resposta que o GPT inventa sobre o Jean Pietri, eu pego e faço a similaridade lá no banco de dados, eu faço a partir dessa resposta inventada pelo GPT. Dessa forma, ele tende a entender melhor algumas coisas. Mas enfim, eu não vou entrar nisso aqui. Se vocês quiserem depois olhar, eu vou passar o link do repositório para vocês. E é isso. Uh, Vocês querem alguma dúvida? Querem tentar fazer alguma pergunta aqui pro chatbot? Vocês têm alguma questão, alguma coisa? Não? Tranquilo? Sem nada? Não, a gente já finaliza aqui. Vou passar o link do Só rep uma para você. coisa, gostei pra Fala. caramba. Só uma coisa que eu fiquei na dúvida é quando você faz esse prompt, que você foi construindo um prompt que vai ficando cada vez maior de acordo com o contexto adicionado, de acordo com algumas coisas. É Sim. preocupante esse prompt ficar grande demais? Ou Sim. acaba que a memória dos modelos elas pô, tem que ser muito grande o prompt para ele não conseguir lidar? Então, tem dois problemas. Tem primeiro que tem muito modelo que tem um limite de token de entrada. Então, tipo, você mandar um prompt gigante, tem modelo que ele só não responde. Ou ele corta seu texto, sabe? Então, tipo, principalmente modelos menores. O GPT tem. Você consegue. O GPT 3.5, você consegue tacar um livro pra ele que ele entende, sabe? Tipo, não tem esse problema. Só que tem uma coisa, que aí deixa eu ver aqui se eu acho. Lost in the Middle. Deixa eu ver se eu acho. Lost in the Middle, LLM. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Deixa eu ver esse gráfico aqui vai ter. Isso aqui, ó. Ah, a ideia é o seguinte: esse gráfico aqui é meio ruim, mas dá pra entender o que eu quero falar. Muitos modelos, a maioria deles está resolvendo isso, mas, tipo, o GPT 3.5 tem esse problema que é, quanto maior o seu prompt, ele meio que, as informações que estão no meio do seu prompt, ele não entende muito bem. Então, tipo, ele vai entender muito bem o começo do seu prompt e o final do seu prompt. O que tá lá no meio, principalmente se, tipo, por exemplo, se eu fizer lá um contexto e eu meter um monte de documento lá, eu meter, sei lá, umas 100 páginas de um PDF lá, tipo, inteirona, tipo, sem fazer retriever nem nada. Ele vai entender muito mal. Então a ideia é que fica um negócio meio assim, tipo, se for medir a acurácia do modelo, quanto maior, tipo, quando o seu contexto é pequeno, tipo, tem 1K de tokens, deixa eu tentar abrir essa imagem aqui no full. Nossa, eu odeio. Cadê? Eu imaginei o tab. Aí. Quando o seu contexto tem, tipo, 1K de token, 10K, 20K, ele vai entender muito bem. Mas quando começa a, tipo, ser gigante, os documentos. O que tá no começo aqui, ó, do
do seu texto, ele entende muito bem. O que tá no final, ele entende muito bem. Aqui ele vai entender alguma coisa, tipo, às vezes tenta pegar alguma coisa ali no meio, mas vai ter sempre esse, esse vale aí no meio, tipo, de algumas partes do texto que ele simplesmente não entende praticamente nada, sabe? Quanto maior o seu texto, vai ter ali umas partes no meio que ele não vai entender nada. Não é necessariamente o começo e o fim que ele vai entender bem. Pode ter, tipo, umas áreas, igual aqui, tipo, aqui no meio, ele entende muito bem esses três quadradinhos, ele entende muito bem isso aqui, mas ele não entende nada aqui, tipo, nessa parte específica, que é um pouquinho depois do início, sabe? Tem esse problema se for criando um prompt muito grande. Mas a maioria dos modelos estão resolvendo isso hoje em dia. Mas, assim, além disso, além tipo, de não entender o que tem no meio, tem uma questão de ruído também. Tipo, você tem que tentar sempre limpar mais os seus dados no início, porque se você tipo, tirar o ruído antes de você mandar lá para LLM, ele vai saber se ele responder melhor. Pode ser que ele não mude muita coisa, mas pode ser que em algumas aplicações mude. Eu acho que é isso. Entendi, tranquilo. Valeu. Mais alguma pergunta, alguém? Alguma questão? Acho que não. Então, eu vou passar o link do repositório para vocês. Deixa eu passar já agora, que senão eu esqueço. Mandar dos slides também. E aí o repositório, como eu falei, para vocês rodarem o código daquele repositório, é só vocês criarem aquele arquivo .env com a sua chave da OpenAI lá. Pô, só fazer isso. E agora eu tô pensando, acho que eu não deixei o repositório público. Deixa eu deixar público aqui. Tá no negócio do hype, eu acho que todo mundo tá no negócio do hype. É só para garantir. Deixa eu. Cadê? Onde que eu deixo público isso aí? Volta, 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 volta. General. Change visibility. Change to public. Make the post public. Password. Tá, eu acho que agora tá público. Enfim, mas assim, se vocês quiserem também tentar criar em cima disso aqui, dá pra fazer até um projeto em cima, tentar fazer um assistente virtual do Hype, tentar adicionar umas coisas a mais em cima disso. Deixa eu mandar no Telegram. Ah, mandar no Hype geral. E eu mandar os slides também. Link, copy link. Acho que é isso, pessoal. Qualquer coisa é só chamar.